Ademir, que bom revê-lo. O Ademir é o seguinte, Ademir eu o conheço há muito tempo, pelo menos há 30 anos, para a gente não começar a esticar muito a conversa e começar a ter que contar as rugas de um e do outro, aí fica complicado, né? Bom revê-lo, tudo bem? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Batista, os ouvintes da União, para nós, satisfação em estarmos aqui. Muito bem. Olha, o Ademir vai conversar sobre o assunto que é muito legal, eu adoro, que é relacionado à doutrina espírita, mas especificamente não vamos falar hoje sobre a doutrina espírita. Até podemos falar algumas coisas, se o tempo permitir, mas o objetivo principal é que o Ademir nos ajude a entender. Ele que é diretor do Albergue Noturno Allan Kardec. Ô, Ademir, você lembra como é que surgiu a ideia da criação do albergue que completou nessa semana, começo de semana, 32 anos? 32 anos de serviços, né? Mas nós começamos a construir ele há 35, demorou 3 anos para construir. Mas, tá, então conta a historinha dos 3 anos anteriores e na sequência. A ideia. Acho que Deus vai nos empurrando, né, para as tarefas que nós precisamos realizar na Terra. Mas eu lembro que nós encontramos, em dado momento, uma pessoa caída na beira da estrada, ainda não tinha calçada na Périgo de Souza na época, né? E paramos para atendê-lo, um senhor de idade, já bastante idoso, e para nossa surpresa ele não estava embriagado, estava com fome e estava abandonado. Aí procuramos um lugar para levá-lo, para ampará-lo, né? E não encontramos. Buscamos junto à primeira dama, que na época era a dona Serenita. Esposa do Coraza. Das Coraza, sim, uma pessoa extraordinária. E infelizmente não tinha lugar. Ele acabou, o único lugar que eles arrumaram naquele dia para ele pernoitar foi na delegacia, numa sala que o delegado disponibilizou lá, né? E nós já estávamos procurando alguma coisa para contribuir com a cidade, né? Falei, o que nós podemos fazer para ajudar, né? E aí veio a ideia, falei, vamos fazer o albergue. Nasceu daí. E no dia seguinte nós já começamos a nos mobilizar, a prefeitura deu apoio, cedeu o lote, né? O terreno é da prefeitura ainda, né? Até hoje, né? Até hoje, sim, aliás, para sempre, né? Sim, que enquanto tiver albergue, o terreno é cedido. Aí se um dia, por qualquer motivo, acabar o albergue, é comodato que fala, né? Exato, Todo o resto é a estrutura nossa que nós construímos, né? Não houve, vamos dizer assim, dinheiro do município. Aliás, a única forma foi que a Vinata, à época, nos passou 40 mil reais para fazer uma melhora, né? Mas a construção em toda ela sempre foi com promoções. Muito bem. Nesse período todo, nesses 35 anos, desde a ideia que você acabou de 32 narrar... 32 de fundação, né? Mas 35... Eu vou contar só os 32. Mas peraí, deixa eu te perguntar. Vamos pôr 35, eu sou teimoso, igual você. Você quer 32, eu quero 35, vamos chegar a um acordo. Porque... vamos fazer. Tá, mas aí, e dinheiro, e recursos. O que eu quero te perguntar é o seguinte: vocês chegaram a pensar em desistir ou em nenhum momento vocês falaram, não, vamos fazer agora, não interessa, vamos construir, depois vamos ver o que vai acontecer? Como é que foi? Batista, nós somos brasileiros. Boa, resposta lacônica e espetacular, né? Não, desistir não é uma opção. Não é uma opção. Não é a opção. Quando nós passamos a entender que somos irmãos, filhos de Deus, não tem como a gente dormir sossegado sabendo que o sujeito lá fora, e nós tendo condições, tendo saúde e recursos, inclusive, não necessariamente da gente, mas nós podemos captar junto com amigos, como de fato fizemos, né? Então várias pessoas se tornaram nossos parceiros, também pessoas de outras religiões. Para ter uma ideia, nós estávamos outro dia numa entrevista que damos ao jornal, que as camas nossas foram doadas toda pelo Instituto João Paulo II. Nós reutilizamos elas, já reformamos e muitas estão lá ainda sendo utilizadas. Então, não é como nós viver numa sociedade cristã e deixar alguém dormir na rua simplesmente porque nós não queremos atendê-lo. Porque quando a gente pode, tem saúde e tem recursos, você não atende, você não quer. A sociedade, já que você abordou esse assunto, e aí vamos falar do assunto sociedade ecumênica, né? Sim. Aquela que, como você disse, pode ser católica, pode ser, aí eu estou falando, pode ser evangélico, pode ser protestante, pode ser ateu, enfim, não interessa. A sociedade, de certa forma, nesses 35 anos, agora vamos mais para os 32 então, tem apoiado o albergue, tem compreendido o papel do albergue de um modo geral? Sim. É claro que sempre tem as adversidades, né? Sempre tem aquelas pessoas que vê na gente um oportunista, alguém que está lesando, roubando. Isso tem, se pode passar que não, né? Nós estamos sofrendo alguns problemas nessa área. Mas são a minoria. Mas a grande maioria, aqueles que estão identificados com a causa de Jesus, aqueles que são cristãos, não importa
a religião que você é evangélico, é espírita, não importa, católico, sabe? Se você está a serviço de Jesus, na hora do serviço, na hora do trabalho ao próximo, estamos todos juntos. Perfeito. Ademir, e aí essa contribuição na cidade, de que forma? Porque, claro, tem algumas regrinhas para ser colaborador, e eu sempre cito isso, não para eu me vangloriar, mas durante 14 anos eu fui... Ah, não, você pode se vangloriar sim. Não, só para registrar. Não. Eu fui... Não, é só para as pessoas entenderem. Eu fui durante 14 anos colaborador do albergue. Então é sobre isso. Como é que o albergue se mantém? Como é que o albergue sobrevive tanto na mão de obra de pessoas quanto de outras doações possíveis? Como é que funciona isso, o dia a dia do albergue? É bom que você registre isso bem claro, né? Que todos esses 32 anos eu estive à frente do albergue, eu junto, né? Não necessariamente na direção, mas sempre trabalhando junto, né? Sempre como voluntários. Então, é um quadro de voluntários bastante grande e tem que ter, claro, uma disciplina rigorosa, como em qualquer outra instituição que queira fazer um bom trabalho. Mas as contribuições são sempre espontâneas. Nós não temos um quadro de contribuidores de recursos em espécie, em dinheiro. Não temos. Isso tudo a gente consegue através de doações espontâneas, esporádicas, mas e através de promoção. Fizemos pizza, já fizemos muitas macarronadas à época na associação, na ABB, né? Muitas. Então foi bastante trabalho que nós tivemos, mas esses 32 anos de trabalho no albergue, parece que não existiram, passaram tão rápido, né? E assim, não tem dinheiro público nessa conversa, né, Ademir? Vamos explicar um pouco sobre isso. Tem apoio sim, mas não dinheiro. Apoio, dinheiro sim, não. Na obra não. Não, né? Não, tá. Nem um centavo. Na semana passada, ou talvez até na anterior, há 15 dias, vamos fazer um recorte há 15 dias, eu recebi aqui uma representante do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e ela narrou os números que foram repassados em renda per capita para algumas entidades. É sobre isso que eu quero conversar com você agora. E o albergue, por exemplo, não está incluso nessa divisão, claro. Por que o albergue não pode receber recursos oriundos da coisa pública? Nessa questão ali no caso da criança e do adolescente, não é óbvio que você não atende criança e adolescente. Atendemos, nós temos hoje 3, 4 crianças dentro do projeto, eu citei como exemplo, né? Então deixa eu melhorar para você, para facilitar. O albergue não consegue receber dinheiro público por quê? Melhorou, facilitou bastante a sua vida. Porque o poder público ainda não demonstrou vontade suficiente de ajudar o albergue nesse particular. Mas por que não... Vamos lá, nós temos que... Sim, vamos lá. Aqui então. O papo é franco. Nós tivemos, em dado momento, que o albergue iniciou, no seu início, com alojamento feminino, masculino, e tínhamos alas para casos especiais de doenças ou mesmo pessoas de outras opções sexuais, que nós deixamos em lugar reservado em respeito a eles e aos demais, né? Para ficar tudo em mais segurança. E chegou o momento em que houve uma lei no Brasil que se exigia que o albergue tivesse quartos, não era mais permitido alojamento. Então era um grande alojamento, onde cabia ali 30, 40 homens, parece que 35, alojamento feminino, né? Tipo quartel, né? Correto. Quem distribuiu o quartel sabe como é que é. Todo mundo reunido ali. Exato. Né? E depois houve uma lei que exigia que o albergue não poderia mais, tinha que ter quartos para até 4 pessoas. Mas nós não tínhamos esse dinheiro e também não tinha como parar o atendimento porque era um fluxo muito grande de pessoas. E começamos a sofrer pressão da Secretaria de Ciência Social de várias formas, até ameaças deles bloquear o recurso, que na época eles nos passavam um recurso per capita de R$ 3.900. E chegou um momento que a pressão foi tanta que nós optamos por parar, porque nós pedimos para eles dinheiro para a gente fazer essa reforma e não tinha, era por nossa conta. Né? Então chegou um momento em que nós, quando eu falo não tinha, é porque eles não querem, né? Porque quando quer tem, né? Sempre quando quer tem, até para a gente quando a gente quer dar um jeito. Então nós paramos por conta e nisso nós ficamos, se não me falha a memória, quase 8 meses sem atendimento, para que nós pudéssemos fazer essa reforma. Tem que fazer uma reforma de toda a estrutura, né? Mudar totalmente as paredes, os banheiros, enfim. E conseguimos fazer. E nesse período, há uma lei que nós não conhecíamos da existência dela, que se o albergue ficasse 6 meses sem atendimento, perderia o registro no Conselho Municipal de Assistência Social. Entendi. E aí, na época, foi o prefeito que era da época,
ele assinou e nos descredibilizou, né? Sim. Disse que nós não tínhamos mais direito a partir de então. E aí então, desde essa época, eles nos riscaram dos hábitos. Mas tem como voltar tem como... Tem, mas as exigências deles são insanas. Ah, entendi. Eles querem as exigências da Secretaria Municipal de Assistência Social, e aí eles vão se apoiar, claro, não é da Secretaria, mas Sim, a lei, né? uma lei federal, eles, né? Onde diz que o albergue tem que trabalhar 2 anos com uma folha de funcionários, uma folha de pagamento que está totalmente fora da nossa alçada, né? Correto. E nem é de nosso interesse, porque o custo seria, vamos dizer assim, o molho seria mais caro do que o peixe. Perfeito. Então nós teríamos que ter funcionários, assim como cuidadores, assistente social, psicólogo. Fisioterapeutas, certo, também. Fisioterapeuta enfim. ainda não, mas o especialista da cozinha também. Correto, né? entendi. Então, uma folha de pagamento, isso por 2 anos, para depois eles avaliar se nós estamos ou não em condições de. Inviabiliza, né? Quer dizer, não, é uma coisa desumana. Então, eles, considerando que nós temos 32 anos de serviço e serviço ilibado, né, porque nós trabalhamos de fato com amor, não tem lógica. Então, assim, resumo, né? O albergue vai continuar com as portas abertas do jeito que está, com amor, dedicação, né? E a vida segue. Ô, Ademir, nesses 32 anos, vou repetir, então vou tirar os 3, tô te obedecendo aí, você venceu a queda de braço. Nesse período todo, você tem alguma historinha para contar pra gente aí, alguma coisa que te marcou, além dessa primeira que foi muito legal, com certeza marcou você, a sua família e deu o pontapé inicial para a construção da obra, a edificação e depois os cuidados com a população? Alguma história te marca, alguma história vem assim, poxa, foi legal, foi bacana, diga lá. Tem muitas histórias assim, mas seria... Escolhe uma aí. Aí eu vou ter que entrar no meio que você falou que o papo não era espírita, né? Tem que entrar no meio do espiritismo aí. Mas vai falando aí. Porque quando a gente vê essas pessoas, né, na rua, né, nós conhecemos vários casos, né? De pessoas que às vezes estão numa condição de alcoolismo, pessoas que a gente não dá um centavo para elas, vamos dizer assim, socialmente falando, né? Um bêbado, um alcoólatra, isso e aquilo, né? E não passa pela nossa cabeça, possivelmente, que são filhos de Deus, que são nossos irmãos. Então, muitos desses que passam nessa condição, tivemos a oportunidade de conversar com eles após eles terem desencarnado. E descobrimos que foram pessoas, vamos dizer assim, nobres em encarnações passadas, mas que não viveram com dignidade, não souberam aproveitar as oportunidades, né? Então são pessoas esses, um caso é o Zezinho, outros casos é o Pinduca, né? Não sei se, o Pinduca acho que é do teu tempo. É do meu tempo, Pinduca é do meu tempo. Então são pessoas essas que se tornou, vamos dizer assim, bem, muito conhecido na sociedade, mas de uma deficiência, de uma limitação tremenda. E eles acabam voltando para o plano espiritual, acabam morrendo sempre muito jovem, em função do tipo de vida que levam, né? Não de serem mau caráter, mas dos vícios do álcool, né? Ou às vezes da doença, que é o caso do Pinduca, era mais doente do que viciado, né? Lembro de um senhorzinho, eu não sei se era o seu José, não vamos falar o nome, mas ele ia lá sempre pedir as coisas, dificilmente ele chegava alcoolizado, depois soube que ele morreu em Cascavel. Não sei se era José o nome dele. Tem um que ele se perdeu da família, ficou décadas sem contato com a família, e haviam ter uma briga há mais de 20 anos, uma briga por causa da herança, né? Daqui a pouco eu lembro o nome dele. E Bruno, o nome dele. E ele encontrou a sua família em Vila Nova, aqui pertinho. E aí a família, exatamente um desses com quem ele havia brigado, né? E a família resolveu acolher, ele foi para lá, mas não se deu bem para a família. Depois que esteve lá, pouco tempo depois, soube que ele havia ser suicidado, né? Uma coisa muito triste, né? Muito triste, né? Mas são casos e casos de pessoas que se perdem e a gente dá apoio. E o albergue está à disposição. Todos aqueles que precisam de ajuda chegam no albergue, são acolhidos. Pode ficar ali até conseguir dinheiro para alugar uma casa, se quer sair da rua, né? Não falamos daqueles aventureiros que ficam um tempo aqui, outro tempo no outro albergue e vão vivendo através de bolsa isso, bolsa aquilo, né? E não querem nunca arrumar um trabalho fixo. Falamos das pessoas que querem ter um trabalho formal e mudar de vida. Esse é o objetivo nosso. Tá bom. Ademir, sempre bom vê-lo, um beijo no coração da Dirce, que tem o maior respeito e carinho, aos seus familiares, porque eu sei que se o Ademir comprou a ideia, a Dirce
Vem de arrasto. Eu ia falar, sem querer, querendo, diria o Chaves, né? Veio no processo, claro, né? Eu sei que não é assim. Sozinho mas enfim, ninguém faz nada. Exatamente. E aí não vamos citar mais ninguém por conta do respeito para que eu tenho com todos os demais. Sim. Mas fica na figura do Ademir, e sempre alguém tem que se expor. Então, um abraço fraternal e continue com esse trabalho lindo. Obrigado, viu, Ademir? Foi um prazer. Bom dia a todos. Valeu. Eu não toquei no assunto, Ademir, até, se quiser ainda dar tempo um minuto, sobre você teve um problema com a Copel essa semana, né? Sim, nós ficamos muito tristes com a Copel, porque eles cortaram nossa luz. Só isso, né? Houve um engano no pagamento da conta, sim, né? Foi uma falha nossa, mas eles podiam ter nos avisado através do mesmo meio de comunicação que eles mandam a fatura. Manda a fatura todo mês através do WhatsApp. Por que não manda também uma notícia? Olha, gente, vocês esqueceram a conta. Não pagar até tal dia. Mais tarde vi que eles haviam mandado mensagem, mas pelo Messenger. Mas eu não vou abrir todos os meios. Nós temos 4, 5 tipos de comunicação hoje, além do correio que não funciona mais, né? Mas então nós podemos abrir todos eles todos os dias. Então eles usam o mesmo método, daí a gente. Enfim. Aí facilita. Mas agora está tudo bem. Resolvido, restabelecido, sobrevivemos também mais esta. Tá bom. Obrigado, Ademir Parada. A gente volta em instantes. Até já.